Hoje, com inteligência artificial aplicada, a gente estuda o comportamento da viagem, o comportamento do motorista, o perfil daquele caminhão, e aí a gente começa a olhar naquele processo e diz o seguinte: se ele seguir no histórico de mais de 30 anos de banco de dados, bem trabalhados, como a gente já falou, se ele seguir com esse comportamento, ele terá aquela carga roubada. Se ele seguir com esse comportamento, ele sofrerá um acidente. Se você encontrar um motorista com jammer dentro do caminhão, ele está mal intencionado. E o jammer é um equipamento que inibe o sinal para que seja a polícia ou a gerenciadora de risco da sua central não enxergue mais o caminhão. O caminhão está numa tela, imaginem vocês um caminhão numa tela sendo observado numa rodovia. E quando se coloca o jammer, ele desaparece na tela, ninguém mais sabe por onde anda esse caminhão. Hoje, a gerenciadora que trabalha de forma adequada, ela tem um banco de dados positivo. Ela não está ali para impedir do motorista transportar e prover para sua família, de forma alguma. Ela está ali para identificar fatores que podem trazer risco, porque o motorista está dirigindo no dia a dia, mas quem está olhando isento em um sistema que tem um histórico da forma com que ele está conduzindo, que gerou dezenas de acidentes, a gente vai estar orientando ele para ele melhorar a forma dele dirigir e não impedir que ele dirija, que é um absurdo isso, né? Hoje, por exemplo, quando a gente faz um cadastro para qualificar o profissional, são mais de 500 fontes que são pesquisadas a nível Brasil, em que a gente consegue identificar o comportamento e dar o perfil adequado para cada carga ser carregada, né? E essas 500 fontes são trabalhadas em 9 minutos. Olá, amigos! Hoje o cara que senta aqui na minha cadeira tem uma história que comprova que no campo de batalha do empreendedorismo, quem não desiste chega ao topo. Ele fundou uma empresa do zero em 96, viu o negócio quase acabar depois de um ataque de hacker, ergueu um império e hoje lidera o setor na América Latina na NS Tech. Dono de uma mente brilhante e de uma coleção de clássicos impecável, seja muito bem-vindo ao CarraroCast, meu grande amigo Eliel Fernandes. Olá, amigos! Estamos aqui para a gravação de mais um CarraroCast, o ecossistema 360 para transportadores de elite. E hoje é uma tarde, aqui nós estamos tarde, não sei se você vai ouvir de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, né? Numa viagem, no carro, no laptop. Estou muito feliz hoje que estou com um grande amigo, um entendido em dados, em sistemas, em gestão. Recebam aqui comigo Eliel Fernandes, CEO da Buoni e hoje dentro do grupo NS Tech. Muito bem-vindo, meu amigo Eliel Fernandes. Ô Marcos, é uma grande honra participar desse podcast da Carraro. Amigo de tantos anos, né? E parceiro de tantos anos. Uma honra. Ok. Vamos direto ao ponto. Eliel, qual o pior defeito que uma transportadora pode fazer? Tá. Eu vou passar dentro do contexto de gerenciamento de riscos, porque é segurança. Não, mas você né? tem visão de transportadora, pode falar aberto, depois nós vamos específico. Porque assim, né? Eu sou de seguros, mas eu sou um consultor de transportadora há 40 anos. Ele foi de seguradora, passou pela Concórdia, passou pela Paraná Seguros, pelos Seguros da Bahia. Lá ele viu necessidade, é um cara de visão, falou: eu preciso gerenciar isso, eu preciso olhar. Nós precisamos, quando a gente faz gerenciamento de risco, a gente reduz o risco de sinistro, reduz o prêmio de seguros e tudo mais. Então eu tenho certeza que você, mais do que tudo, também é um analista, pode ser um comentarista, pode ser um professor da área de transportes. Muito obrigado. Seguinte, eu acho que, sendo objetivo, o transportador hoje, o pior erro que ele pode praticar na sua atividade é negligenciar a contratação de tecnologias embarcadas nos seus veículos. Porque é a partir da tecnologia que dá gestão e conhecimento dos seus processos dentro da realidade do dia a dia dele. E outra questão é negligenciar também a questão de uma gerenciadora de riscos experiente para poder mitigar os seus riscos
e deixá-lo preocupado pelo mote principal da empresa dele, que é a eficiência de pegar a carga na origem e entregar de forma fidedigna ao seu destino. Você colocou um ponto interessante, né? Ele negligenciar informações, a gestão e o controle de dados, né? Então, ele controlar tudo isso. Isso, a hora que ele controla, ele trava a transportadora ou, através disso, ele alcança alta performance e, inclusive, melhora os números? Tá, vamos lá. Tem que ter especialista para cuidar disso, porque o banco de dados ele tem valor bem trabalhado. Então, se ele não trabalha os dados dele, ele tem um bando de dados e não um banco de dados. Tá Então, vendo? Ó, vou chamar a atenção. Você, transportador, tá vendo? Pequenos detalhes fazem uma transportadora ser de alta performance, tá lá no pódio, com bons fretes, com bons embargadores, né? Você tem um banco de dados, primeira vez que ou um bando de dados, né? de verdade. Eu acho que essa questão do bando de dados, fazendo uma brincadeira aqui, fazendo alusão, né, da comparação, é ter empresas que tenham tecnologia suficientemente estruturada. Vou voltar, tá? Uma empresa que tem um banco de dados, que tem uma gestão de banco de dados suficientemente estruturada para poder tirar o melhor do dado. Porque a partir dos dados ele consegue gerar proteção, consegue gerar eficiência, consegue qualificar suas operações e se diferenciar do mercado dele, que é um mercado muito competitivo. Os dados, ele contribui para isso, para o transportador. Tá. Então, quer dizer, eu tenho que ter os dados e saber usar os dados. Exatamente. Tá. Duas coisas super importantes. Então, ter os dados não é suficiente. Se eu tenho os dados, mas não uso, né, não serve para nada. Vou só remediar. Você aqui, você estava nos seguros da Bahia, né? Antiga DBM. Isso. Se falar nisso é porque já tem cabelo branco. Né? Tem que ter cabelo branco. Não vamos entrar nesse mérito, porque você é um menino ainda. Aí você teve a visão desse mercado que precisaria e fez com excelência. Que visão você teve para construir isso com a excelência que a Buoni tem? Tá, a palavra que eu resumo isso foi medo, preocupação, né? Eu, quando executivo da seguradora, o mercado houve um player que trabalhava na tua atividade, corretagem de seguros, Marco. E ele teve a ideia de criar um processo, um tal de gerenciamento de riscos. E aí ele começou a prestar serviço para os corretores de seguros. Só que os seus comerciais começaram a se prevalecer disso e começaram a usar isso como uma ferramenta de aquisição de cliente. E começou a trazer ameaça para os nossos processos, tanto para os corretores como para as seguradoras. E para proteger a carteira, eu comecei a estudar o que era esse tal de gerenciamento de riscos. Achei uma coisa muito interessante, porque ele protegia, mitigava, reduzia riscos de acidentes, de roubo. E eu estudei bem, e nada se cria, tudo se copia, né? Aí tive a ideia de criar uma gerenciadora de risco, falo na primeira pessoa, porque fui eu na época, e depois um time todo, para prestar um serviço e trazer esse serviço para as corretoras, para que elas pudessem se valer desse serviço, se protegerem, proteger as suas carteiras sem precisar investir nessas ferramentas. E foi assim que nós surgimos, sendo parceiro das corretoras de seguros. Gozado, você falou um dado interessante, né? A gente na história, eu vejo que ao longo do tempo teve um momento que a transportadora ela queria internalizar tudo, né? Eu faço minha torre de controle, eu faço minha gerenciamento de risco, eu faço minha oficina de pneu, eu tenho meu posto de combustível, eu tenho tudo. E os espertos falaram, eu tenho a melhor gestão e eu terceirizo o meu pneu, eu terceirizo o meu controle, eu terceirizo o meu GR e assim eu não fico travado com um negócio que possa ser mais caro do que eu consigo comprar pronto, com mais profissionalismo. Você vê essa curva também disso ter acontecido, das transportadoras em um determinado momento quiseram faço tudo dentro de casa e depois não, o meu negócio é transporte, eu faço transporte bem feito e vou contratar o melhor que tiver em cada perfil, em cada negócio? Sim, e eu acho que esse é um equívoco de quem toma uma decisão dessa, porque você tira o seu foco, deixa de ser um especialista e passa a ser um generalista. E o generalista, ele trabalha numa camada superficial. Ele não vai conseguir fazer bem tudo. Quando ele busca especialista em cada área, ele consegue trazer serviços feitos com muita eficiência, com qualidade, e ele consegue manter o foco do negócio dele.
com isso, somando tudo isso, ele se torna diferente do seu mercado, mais sedutor e começa a ganhar espaço junto aos seus concorrentes. Então assim, nós temos assim, a hora que você fala generalista, o generalista ele tem 20 coisas para cuidar, ele se perde e aí ele não cuida do principal. É Se isso. perde no principal, quer visitar seu cliente, ter um frete lucrativo e ter uma visão geral e principalmente tempo para pensar. É isso, porque cada atividade, olha, as atividades que nós estamos falando aqui requer especialidade de empresa organizada com um time organizado. Quando alguém se predispõe a tomar cada frente dessa para si, significa que ele teria que ter uma mentalidade de empresa para cada atividade dessa. E você bem sabe que quando você está focado na tua empresa, se você criar várias, ou você coloca líderes muito, muito efetivos, com equipes muito efetivas, com investimentos enormes, para você conseguir se estabelecer no mercado. Agora, se você coloca atividades que têm característica e necessidade de empresa como departamento, aí você vai sucumbir, não vai funcionar. Rosado, eu fui sempre um defensor disso, né? O que eu sempre usei de chavão para meus clientes foi o seguinte: a hora que você monta um serviço interno, ele fica bloqueado, ele fica lá dentro sem saber inovação. Quando você contrata alguém que faz, ele está cuidando de outros 1000, vendo tudo que tem de inovação e aplicando em você. A hora que você fecha, você vai ficar velho rápido, ainda mais hoje em dia, né? Nossa, fica velho rápido, né? Sem dúvida nenhuma. Que cuidado vocês tomam para ter o sistema e o equipamento de ponta nesse sentido? Olha, na nossa atividade lá na Inestec e na Boni como gerenciador de riscos, nós temos a preocupação de buscar o que o mercado oferece de melhor. Quando a gente fala de dados, hoje, por exemplo, quando a gente faz um cadastro para qualificar o profissional, são mais de 500 fontes que são pesquisadas a nível Brasil, em que a gente consegue identificar o comportamento e dar o perfil adequado para cada carga ser carregada, né? E essas 500 fontes são trabalhadas em 9 minutos. Percebe que o ser humano ele não consegue essa capacidade? Ele consegue a capacidade de criar a ferramenta para que ela tenha muito mais eficiência do que a habilidade, por maior que seja, do ser humano. Então, é isso, é trabalhar o banco de dados dessa forma, com ferramentas que traga especialidade e dê velocidade para análise e aplicação desses serviços que podem influenciar no resultado dos seus clientes, das suas operações, por exemplo. Eu vou especificar que é melhor. Imagina um transportador que traz uma gerenciadora de riscos que só vive disso. E ela para sobreviver, ela tem que fazer bem isso. Então ela vai se preocupar com isso. E agora, trazendo o teu comentário aqui, ela busca as informações porque ela presta serviço para N transportadoras. E as experiências e os dados adquiridos nas operações das outras transportadoras vêm de experiência para ter efetividade no serviço que ela está prestando para você. Quando você encapsula o seu processo, você fica reservado ao seu mundo. E o seu mundo é limitado. E limitado não só a sua operação, e sim o tipo de produto que você transporta. Tem N produtos a serem transportados. Se você encapsular o teu processo ali, a tua especialidade, por melhor que seja, vai ser só sobre o produto que você transporta. E você não tem capilaridade. Se sua área comercial estrategicamente quiser ampliar o seu mercado, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ampliar a sua estrutura. E aí você vai inviabilizando economicamente o teu processo. Por isso, buscar especialidade para cada atividade é vital para a companhia que quer ser assertiva nos seus negócios. Que clareza, que clareza. Podia parar aqui, porque quem ouviu e entendeu isso que o Léo colocou de uma maneira muito simples, as coisas na vida tem que ser simples, desse jeito. Clara e direta, né, Marcos? Parabéns, fora do normal. E a gente via que a gente via transportador, cada vez que surge uma nova inovação, e ele pode ficar do velho ou inovar, surge, mais esse negócio, mais esse negócio. Então elas viam o gerenciamento de risco como um custo, né? As transportadoras ainda, uma boa parte tem aqueles não, que vê como investimento, como chegar em alta performance, como ajudar a gerenciar não só o risco, mas gerenciar a operação. Hoje você vê que uma boa parte já tem que o gerenciamento de risco é um investimento e não um custo, ou ainda tem alguns que acham que é custo? A grande maioria enxerga como custo ainda. Como exigência, como algo imposto por um contrato de seguro. A grande maioria, Marcos. Mas é o seguinte, quem começa a experimentar e percebe os benefícios que traz, porque ele tem
economia no seu processo, ele tem segurança no seu processo, ele tem garantia de que vai entregar a carga no destino, que é o principal motivo da existência de uma transportadora. E ele tem possibilidade que através desses serviços ele consegue buscar Carraro e a Carraro com isso tudo e esse resultado ter taxas mais competitivas, ele começa a enxergar que isso é muito importante para o processo dele, que é uma decisão acertada, né? Legal a hora que você fala de ficar enclausulado ali, né? Aí é uma luta do bem contra o mal, né? Então você tem o criminoso que está estudando para roubar uma carga, para pegar uma carga macumunada ou não com o motorista, né? Tem as que são, tem as que não são, eles usam de várias ferramentas. Esse crime organizado, ele também evoluiu? Sem dúvida nenhuma. O crime organizado tem engenheiros de tecnologia, tal qual gerenciadores de riscos. Conhece Sério? tudo sobre tecnologia. E é um trabalho de inteligência e contra-inteligência o tempo todo, né? Hoje a inteligência artificial, que é o que se aplica muito nos nossos processos, e hoje, inclusive, para as ferramentas que nós oferecemos para a Carraro, na parceria, ela começa a gerar mais eficiência, porque ela busca esses processos e trabalha de forma inteligente, que nos dá a possibilidade de ser preditivos. Porque a tecnologia, até pouco tempo atrás, era um processo reativo, em que você vê o dado e vê a situação de emergência e reage. Então, a possibilidade de você conseguir ter êxito para inibir aquela ação marginal, ele era medido. Hoje, com inteligência artificial aplicada, a gente estuda o comportamento da viagem, o comportamento do motorista, o perfil daquele caminhão, e aí a gente começa a olhar naquele processo e diz o seguinte: se ele seguir no histórico de mais de 30 anos de banco de dados, bem trabalhados, como a gente já falou, se ele seguir com esse comportamento, ele terá aquela carga roubada. Se ele seguir com esse comportamento, ele sofrerá um acidente. Porque ele está indo para um local historicamente de acidente, numa curva, em determinada região, e que aquele comportamento levou ao acidente. Então a gente consegue antecipar com o motorista para que ele possa corrigir aquele processo dele e evitar um acidente. E ele possa corrigir o processo para não parar num local onde historicamente é de roubo, né? Ele ter comportamento em que ele possa, dentro da rotina dele, sem se preocupar com segurança, basta ele seguir a rotina dele, ele vai estar mitigando possibilidade de roubo e possibilidade de acidente. Só cumprindo com o manual e orientação da central de uma gerenciadora competente. Ousado, né? Nesse sentido, eu lembro bem assim que acontecia alguns sinistros, por exemplo, uma pessoa de frigorificado, por exemplo, né? De transportador de boi, né? E lá atrás ele era pendurado e eu lembro que às vezes tombava-se a ver, era um motorista, por exemplo, de grãos, que o centro de gravidade do caminhão está aqui embaixo, aí ele vai para um que está o centro de gravidade lá em cima, ele tombava aquele caminhão porque estava fora de velocidade. Então é isso aí que você está falando, quer dizer, eu olho o comportamento e falei, com esse comportamento, esse caminhão, naquela curva, ele vai tombar. Olha, você pescou muito bem o que eu falei. E você gosta de pescar, que eu sei, então eu já vi que você é um bom pescador. Você pescou o que eu falei. Que é o seguinte: quando a gente analisa comportamento e não mais o perfil de dado do motorista, e sim o comportamento do motorista, ali a gente começa a ver a experiência dele, a forma com que ele conduz o veículo e que tipo de mercadoria ele está habituado a transportar. Então, se ele está habituado a transportar uma carga que é estanque, e dando o exemplo que você deu, que ele pode o tempo todo alterar a força G sobre o equilíbrio do veículo, e ele não tem essa experiência, a primeira curva que ele entrar, ele vai tombar o caminhão. Ele vai tombar, porque esse tipo de mercadoria, ele movimenta o centro de gravidade do veículo. Então tem que ser um motorista que tem experiência com aquele tipo de carga. Então aí a gente remete de novo ao que nós falamos lá no início. O dado bem trabalhado, a gente coloca o desenho mais adequado para cada transporte. Ousado. E naquilo que a gente estava conversando antes, que você falou ali da disputa com quem tem mais tecnologia, quem está mais na frente, o sujeito do bem ou do mal, né? Cada um dentro do seu negócio querendo dar Claro, certo. claro. A gente sempre ouviu falar, e alguns talvez não tenham ouvido falar do jammer, né? Então a gente falava, não adianta ter 2 ou 3 rastreadores, porque o sinal é cortado através de um jammer. Dá para você explicar aí para quem está nos ouvindo, muita gente conhece, mas mais no detalhe, o que é um jammer, Tá. como ele funciona e se ele ainda funciona. Vamos lá. O jammer, ele é um equipamento que ele inibe o sinal do celular.
Inibindo o sinal do celular, que é o sinal principal que leva a informação para um banco de dados para a gente enxergar numa tela onde está esse veículo, ele inibe esse sinal. É a partir do momento que se liga um jammer dentro da cabine de um caminhão, que é um dispositivo portátil, e é importante frisar que o jammer é proibido a venda por lei, é proibida a venda do jammer. Quem compra um jammer ou tem um jammer, ele está negligenciando a lei ou ele é um bandido e está mal intencionado. Então, esse equipamento não pode ser vendido de forma comercial livre no mercado. Então, quem tem já é duvidosa. Se for a encontrado com um jammer no carro, ele pode ser preso? vai ter problema, vai ter problema. Ele vai ter que explicar E onde? De direitinho. onde vem normalmente? Se ele é proibido, ele não entra normalmente no Brasil. Ele pode ser usado nos presídios, coisa e tal, ou vem da onde? Tá, isso, ele vem por contrabando, ele vem por importação indevida, ele Igual vem, armas. mas também o jammer, se que você compra em qualquer esquina aí, você vai encontrar jammer, ele entra por tudo quanto é lado, porque ele tem essa conotação. Mas, por exemplo, se você encontrar um motorista com jammer dentro do caminhão, ele está mal intencionado, né? Então, resumindo aqui, o jammer é um equipamento que inibe o sinal para que seja a polícia ou a gerenciadora de riscos da sua central não enxergue mais o caminhão. O caminhão está numa tela, imaginem vocês um caminhão numa tela sendo observado numa rodovia, e quando se coloca o jammer, ele desaparece na tela, ninguém mais sabe por onde anda esse caminhão. Mas existem já equipamentos que conseguem inibir a ação do jammer, que é o caso da contra-inteligência, né? Ele consegue inibir. E outros que não conseguem inibir, ele identifica que é jammer e bloqueia o caminhão automaticamente. Então ele impede que o veículo continue andando, trafegando. Então dá tempo para você buscar esse caminhão. E outros inibem o jammer, né? Então é inteligência contra inteligência, é o tempo todo isso. É uma disputa, é uma corrida aí, né? É isso aí. Incrível. E assim, você falou muito da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial identifica as cargas mais visadas pelo crime organizado? Qual a preferência? Você tem assim uma lista de primeira, segunda, terceira, quartas cargas mais visadas? Assim, são cargas específicas, chamadas cargas específicas, você sabe muito bem disso, né? Produtos de higiene e limpeza, eletrônicos, mesmo pneus, entre outros, são os produtos mais visados. Ele tem, existem duas classificações. Aquele que é mais visado pela fácil colocação no mercado e aquele mais visado pela severidade, pelo preço dele, né? Às vezes o equipamento ele é visado pelo preço que ele custa. Por exemplo, um celular. Um celular de determinadas marcas aí, da maçãzinha lá, por exemplo. É um celular caro. Então, uma carga dessa, carga de milhões. E a colocação dele no mercado acontece Que de forma muito gozada, né? rápida. É um equipamento que era para ser rastreado, porque cada celular sai com um determinado número, né? Sim. Nós vamos entrar nesse mérito mesmo? Vamos lá. Vamos. Eu Eu quero criar aqui confusão. agora eu tô entrando entrando no ambiente de risco. Eu que sou comercial, tô entrando no ambiente de risco. Existe o seguinte, os celulares são vendidos no mercado, ok, mas acontece o seguinte, existem, as identificações dos celulares que eles são de controle da indústria e das operadoras. E seria muito importante que isso a Polícia Federal já tem muitas parcerias com as empresas de celular hoje. No meu tempo lá atrás era mais difícil. Hoje, quando você tem, por exemplo, roubo, a polícia já tem a forma de identificar esses celulares, inclusive, lógico, com autorização judicial, inclusive, se enxergar o que estava sendo conversado ali naqueles celulares. Isso tudo está servindo hoje como uma ferramenta importante para desbancar quadrilhas, para identificar bandidos e conseguir recuperar cargas e colocá-los na cadeia para a gente poder conter esse tipo de roubo. Tá. Nós tivemos um tempo atrás o Paganoto aqui, e eu fiz uma pergunta para ele e eu falei, hoje é mais roubo à mão armada ou chave na mão? E ele disse que é difícil saber os dados reais porque você não identifica quando foi chave na mão. Você até tem indícios, mas não vai a fundo. Mas ele acredita que é bem maior o chave na mão do que o roubo. Vocês têm alguns dados para identificar isso? Tá, eu
Com certeza, com certeza a entrega da carga é um número esmagador de diferença. Porque o que acontece é o seguinte, hoje o que vem acontecendo menos é mão armada. Porque acontece o seguinte, o motorista hoje motorista não, hein, vamos deixar aqui bem claro. O bom motorista hoje, né, e não o intrujão, aquele que se passa por motorista, que ele é um Ó, bandido. é super interessante, tem isso. Às vezes tem a classe motorista e fala: "Ah, tá falando de nós". Não estamos falando. Você pega advogado, tem o charlatão e tem o profissional, você tem o policial bom e você tem o que usa da carteira para estar cometendo crimes mesmo dentro das corporações, e a gente não pode pôr tudo no mesmo saco. Então a hora que o Eliel fala, esse cara, ele se travestiu de motorista para cometer crime. É isso Ele aí. tirou uma CNH que às vezes é falsa, ele, por exemplo, mudou a feição, fez o nome de um no nome do outro para praticar o crime. Então vocês mesmo, motoristas de bem, que é a grande maioria, 99,999% motorista é gente boa, é vida sofrida, vai para cima e para baixo, dirige um monte para não faltar comida na mesa do brasileiro, para o produto ser exportado e entrar riqueza no Brasil. Então vocês estão de parabéns. E vocês mesmo não podem aceitar aquele que vem no meio para sujar a profissão tão honrosa de vocês. Muito bem colocado. Hoje, gerenciadora que trabalha de forma adequada, ela tem um banco de dados positivo. Ela não está ali para impedir do motorista transportar e prover para sua família, de forma alguma. Ela está ali para identificar fatores que podem trazer risco, porque o motorista ele está dirigindo no dia a dia, mas quem está olhando isento em um sistema que tem um histórico da forma com que ele está conduzindo, que gerou dezenas de acidentes, a gente vai estar orientando ele para ele melhorar a forma dele dirigir e não impedir que ele dirija, que é um absurdo isso, né? Então, ele está dizendo, ó, tá vendo isso aqui? Eu te oriento para você o quê? Salvaguardar a tua vida, salvaguardar o patrimônio e continuar provendo para sua casa, porque quando ele sofre um acidente, estancou a receita dele, né? Então a gente está ali para proteger todos esses aspectos e deixando muito bem claro que gerenciadora de riscos tem banco de dados positivo. A gerenciadora de riscos existe para tirar o intrujão, o bandido que você bem disse que aquele que quer traveste de motorista, tentar se passar por motorista, mas ele está mal intencionado, ele quer levar a carga. E aí ele quer ali sim macular a atividade de um profissional sério e guerreiro que está ali nas estradas e que a gente defende muito, ô Marcos, e por isso que eu vou delongar um pouquinho mais nesse tema, Fique à vontade. porque o motorista é o seguinte, hoje o motorista, ele é um motorista que ele tem posição de tudo quanto é lado. Ele tem que dirigir o caminhão, ele tem que olhar rastreador, ele tem que tomar cuidado com critério, ele tem que ver a legislação, ele tem que se preocupar agora com o pedágio atrelado, agora ele é um TAC que tem que contratar o seguro de automóvel. Imagina quanta coisa em cima desse profissional. Se nós que temos as tecnologias não trouxermos ferramentas que facilitem a vida dele, que fim vai ter essa atividade? E é isso, a obrigação nossa é essa, é estar junto dele, é protegê-lo, evitar que bandidos se passem por eles e ganhar e trazer tecnologia para que ele possa se diferenciar e ganhar, muito pelo contrário, em vez dele perder oportunidade, não, ele ganha muito mais oportunidades do mercado, porque ele se diferenciou, ele trouxe tecnologia, ele investiu nele, e a diferença que existe de um motorista ou de outro, plagiando o que o Enéas falou lá atrás, a diferença entre um profissional e outro está sobre o quê? Sobre a quantidade de entendimento, cultura e entendimento e aprendizado que ele tem. Porque no demais todos somos iguais, todos os motoristas são iguais. Eles só vão se diferenciar a partir do momento em que eles trazem conhecimento para a atividade deles. Isso aí, parabéns, parabéns. Me fala aí, vamos contar um pouquinho, um caso absurdo, né, de uma fraude, de alguma coisa assim, que vocês já pegaram no monitoramento. Tá, eu tenho tantas aqui. Eu sei que é um monte, por isso que eu falei, fala uma ou duas aí, daquelas escabrosa. Tá bom. Nós já tivemos uma fraude. Prestavam um serviço para uma empresa de metalúrgica. E começou a aparecer desvio de carga. Desvio de carga.
E não se identificava, saía a carga com um peso tal e chegava no destino com outro peso. E nós fomos contratados por essa empresa para fazer um estudo. O que que aconteceu? Existia um A carga processo. tomava Monjaro. Olha, Não vou perder a é piada. quase isso. A carga tomava Monjaro. Ela No emagrecia. caminho aplicava Monjaro na Aí ela carga. emagrecia e ficava mais leve. Sensacional, sensacional. Aqui, nesse caso, o que acontecia? Nós fizemos uma blitz surpresa. Então, o caminhão, eles entravam com galões de água e pesava o caminhão com galões de água dentro do caminhão. Chegava dentro da empresa, mancomunado com os funcionários da empresa, esvaziavam os galões de água. E aí dava perda no final. E quando nós na blitz surpresa, nós identificamos isso. Os caminhões vinham com esses galões. Então esse foi um episódio, um trabalho muito bem estruturado e que a gente acabou desbancando um esquema muito grande que dava na soma um prejuízo considerável para a empresa. Mas brasileiro tem umas. Se ele usa pro bem, cara, domina o mundo. Não, e O você, brasileiro e você domina o mundo. falou de E o Monjaro, governo quem aplica essas canetas tem que tomar muita água, né? Então, esses motoristas hoje em dia falam, tô levando água aqui porque eu tenho que tomar muita água. Brincadeira, meu Deus do céu, né? A gente tem algumas cargas que ela tem a perda por temperatura, né? E elas também tem uns casos, né? Principalmente combustível, que desviava alguns galãozinhos que tava dentro da margem. Os caras são especialistas mesmo. Desviava sempre alguns galãozinhos que tava dentro da margem de perda, né? Por causa de temperatura. Então, e do frigorífico, mais uma coisa, a questão da tecnologia. Existe lá a cláusula de perda de temperatura no seguro de transporte, você me permite entrar na tua seara. Mas hoje a tecnologia acompanha de tal forma que não precisa mais você. O transportador no passado tinha que comprovar nota de manutenção, tudo, para conseguir cobertura se tivesse alguma perda na mercadoria em razão de perda de temperatura. Hoje não, hoje o sistema ele já identifica a oscilação da temperatura e a gente consegue reagir imediatamente sem ter que esperar perder a mercadoria, né? Uhum. E um caso assim real que era um roubo cinematográfico e por ação foi inibido esse roubo. Ah, Tem um caso? Conta um caso pra gente. Tem, né? Eu tenho certeza. Conta um. temos vários. Eu vou contar um episódio aqui que nós ainda hoje somos gerenciadora de uma empresa de eletroeletrônico muito, muito importante. E ela recebia os produtos dela, os insumos dela, no Porto de Santos. E ela era assaltada na subida da serra. Assaltada na subida da serra. E a subida da serra, todos nós sabemos que dependendo do momento, para você chegar até o veículo, quando você chegar, o veículo já estava vazio. Porque eram veículos médios, não eram caminhões. Nós tivemos que, para desbancar essa quadrilha, nós buscamos uma empresa na época que não me falha a memória, se não me falha a memória é LRC, hoje nem existe mais, uma empresa de helicópteros. E aí quando iniciou essa viagem, nós combinados com a empresa, nós simplesmente subimos o helicóptero e conseguimos identificar esse roubo e controlamos esse roubo, os bandidos foram presos. Mas entendemos, desbancamos a quadrilha, né? Na outra semana, a mesma coisa. Subimos o helicóptero, roubaram novamente, aí depois a gente subiu No mesmo modus operandi. no mesmo né? modus operandi, ou seja, não se inibiram com a situação. Subimos o helicóptero, aí o que aconteceu? Eles simplesmente pararam o caminhão para problema mecânico, alegando problema mecânico. E o helicóptero tem autonomia. Começou a terminar a autonomia do helicóptero. Voltamos para abastecer o helicóptero. Fizeram o transbordo e levaram a carga. Para vocês entenderem como as quadrilhas organizadas Tem funcionam. inteligência. Exatamente. Depois aí a gente fez escolta aérea para todos, tal, e aí começou a controlar nas pontas e tudo, e a coisa conseguimos controlar. E aí tem N situações aqui emblemáticas. Eu mesmo dentro de um carro, eu tô
estava levando um conhecido meu, do poder público, da polícia, para visitar um cliente. E eu estava indo com ele, no carro dele, né, de repente o pessoal liga para mim e fala o seguinte: "Eliel, acabaram de levar uma carga aqui da empresa, e as características são assim, assado, tal", o carro passa na outra pista. Aí esse policial já pega e já acelera o carro, e eu do lado, mano, passando por cima da calçada, fechando o caminhão Cena de e filme. eu do lado desse Você não ca falou: "Deixa eu eu do lado descer desse aqui". caminhão, e ele avisando e falando e avisando, falando com os colegas, pedindo apoio, tudo, desesperador, esse cara fechando o caminhão na minha frente. Aí chegou, fizeram um blitz e prenderam, e eu estava do lado dele. Você imagina o meu pânico, falei: "Vai sair tiroteio aqui", sabe Deus, eu estava na hora errada, no momento errado, na hora errada ali, mas para segurança o momento era certo. É, e é um absurdo, porque voltando aqui no Paganoto que eu fiz um dia, uma coisa que eu não sabia, a maioria das viaturas não são blindadas, que a polícia usa. Que coisa mais incrível, é um policial que tem uma vida, uma família, lutando contra o crime, lutando contra a bala contra. Eu sei, você não vai para São Paulo, você não vai para São Paulo sem um carro blindado. Eu e minha família todo blindado, se bem que minha esposa parou para comprar jabuticaba com o carro blindado e foi assaltada, né. Abriu o vidro para comprar jabuticaba e foi assaltada. Então não basta ter Não carro pode blindado, comprar jabuticaba. tá no manual das blindadoras. Não, não, eu fiz essa comparação, mas também não adianta ter carro blindado se você não tiver Com procedimento. É a ação. mesma coisa a tecnologia, É a né. mesma coisa de tecnologia, se eu não usar as normas de um bom senso de onde eu uso, como eu uso e uma inteligência para saber, né, não preciso de encontro. Se o crime acontece ali, rouba aquela carga à meia-noite, não tem que estar aquele caminhão meia-noite ali, Não é? né, tem às vezes eu falo com um cliente, eu gosto, eu sento junto e vamos conversar, né, a gente gosta demais do serviço de vocês e de outras, pelo bem da nação, pelo bem da categoria, são outras várias boas, vocês são as maiores, mas tem outras boas, Muito eu obrigado. não obrigo goela abaixo o cliente, mas eu falo o perfil de cada um e onde serve mais a receita, né. Não, e Então só corroborando com o que você está falando, se a tecnologia por si só fosse suficiente, seria o mesmo que alguém pegar uma receita na internet e virar chefe de cozinha, né, aham. não é verdade? Então eu posso, você comprar, em outros casos é você comprar uma Ferrari e pôr na areia da praia, né. Então você tem que ter a tecnologia adequada e aplicando de forma correta para que você consiga adquirir os benefícios dela. Tá. Bom, falamos bastante de roubo aqui, mas a gente tem caso de acidente com saque da mercadoria. É raro ter um acidente com saque da mercadoria? Primeiro, importante estatística, eu gosto muito de números, né. Hoje, em torno de 70% dos eventos de perda em transportes acontecem em razão de acidentes e não de roubo. Quer dizer, a tecnologia já ajudou a diminuir o roubo, que lá atrás era Sim, diferente. Então, quer dizer, sim. isso que a tecnologia funciona para roubo, funcionou que diminuiu. E por que não acredita que a tecnologia pode reduzir acidente também, que a grande maioria é acidente? Tá, e a questão de mindset, a questão da mentalidade e cultura. Hoje o profissional hoje já está institucionalizado que gerenciamento de riscos é necessário para controlar o roubo e f e as empresas seguirem de forma controlada, porque aí protege o transportador, o embarcador, a cadeia e as seguradoras, né. Já, quando a gente fala de acidentes, isso é cultura. Se paga mais sinistro na soma em valores de acidentes, mas ele não dá o impacto social que dá o roubo, né. Então, se eu fui roubado é uma coisa, se eu bati o carro é outra, tem conotação diferente. Os profissionais das empresas tratam dessa mesma forma. Mas agora, de tempos para cá, vem mudando, e a tecnologia vem ajudando demais para isso, né. Eu fiz a brincadeira aqui do chefe de cozinha, mas vamos lá, eu conheço transportadoras que colocou rastreador,
telemetria, sistema de câmera. E olha minha frota que linda aqui, né? Olha, toda equipada e tal. Mas não usa a tecnologia. A tecnologia está instalada. E ela usa como uma ferramenta comercial. Mas quando ele começa a entender que tem empresas que pode tirar o máximo daquela tecnologia para tornar ele eficiente, sedutor para o seu mercado e trazer save financeiro, ele vai trazer save, ele vai trazer resultado para a companhia e eficiência, aí ele começa a entender que ele não basta ter a receita e as panelas e o fogão, ele tem que ter alguém que opere com capacidade para tirar o melhor daquilo. Muito importante isso, tá entendendo? Eu vejo empresas realmente investindo milhões em coisa que não usa. É a gente, às vezes, com o celular, né? Eu sou meio assim, eu tenho celular para ligação, e o celular hoje faz quase tudo na vida, né? Faz quase comida pra gente. Se deixar, ele vai lá e faz comida. Só fazendo essa analogia, eu gosto muito de analogia. Mas você tem algum caso, assim, de que virou quase comédia, né? Não pode ser comédia o acidente, não pode. Sim. Mas vamos pegar um que não deu vítima, ninguém morreu, o motorista não morreu, mas você teve alguma coisa assim do saque de mercadoria, alguma história aí dessas? Tem muitas, né, eu sou comissário de avarias, eu não vou nem falar quando eu me formei para não entregar a minha idade aqui, né. O Eu lembro de um episódio que foi muito engraçado e me vem à mente imediatamente. Nós, fazíamos atendimento de estrada para uma empresa de linha branca, né, geladeiras, isso tudo. E tinha uma carga de geladeiras que sofreu um acidente na Dutra, e nós saímos para atender, e eu lá no início da empresa eu fazia tudo, né. Vendia, atendia a carga, monitorava, fazia Carregava a geladeira se precisar. carregava a geladeira. Aí eu aí que é lá vai eu atender um acidente na Dutra, quando chega tudo congestionado. Tudo congestionado, não dá para chegar até o Não é acidente, normal a Dutra né. congestionada. Não é nem um pouco normal. Aí eu consegui sair ainda pela Fernão Dias, demos a volta, e pela Fernão Dias a gente conseguiu pegar a Dutra do outro lado para chegar no acidente. Quando nós vimos, já tinha praticamente quase 1 quilômetro do congestionamento contrário, e a gente vendo o congestionamento lá, de repente, um rapaz com a geladeira duplex nas costas, sozinho, Forte? carregando a geladeira nas costas, uma coisa impressionante. E eu estava com um colega do lado que foi para me auxiliar, e ele falou: "Não, vou parar para pegar aquele cara". Eu vi aquele congestionamento todo, eu falei: "Não, deixa ele carregando a geladeira aí, depois a gente resolve isso", né. Aí fomos, chegamos ao acidente, a polícia já estava dando suporte e tudo. Aí eu chamei o policial e falou: "Você pode me apoiar? Porque tem um rapaz levando uma geladeira na rodovia, você pode me ajudar para recuperar essa geladeira?". Ele pegou a viatura na Mandou buscar a geladeira ou mandou fazer um carnê 24 vezes pra pagar a geladeira? Não era mais fácil um carnê? Fala Ó, assim, ó, paga em paga aqui 24 e continua carregando a geladeira, né. Ele pegou e falou: "Ó, é uma boa ideia, hein". Aí ele pegou, já é uma venda direta, just in time, né. Aí fomos, o policial abordou ele e falou: "Pode levar de volta". Ele trouxe mais 1 quilômetro nas costas pra O cara devolver, fez só valeu o exercício. pra devolver. E um outro episódio, você me Não, permite? mas ó, só voltando isso aí. A hora que ele voltou 1 quilômetro pra ir, 1 quilômetro pra voltar, com uma geladeira que pesa o quê? Uns 200 Não quilos, faço 150? ideia, mas é pesado, hein. Você pagou o frete pra ele? Capaz Você de não eu ser pagou o frete? tá capaz de eu ser processado por exploração, né. Mas não paguei, mas ele teve que trazer a geladeira de volta. E um outro episódio que eu também achei muito interessante é o seguinte, e você vai adquirindo experiência, é importante que vocês saibam, por exemplo, a Não, mas a cara, não, pera um pouquinho. cerveja. Volta aqui a cara do cara quando ele chegou. Você ficou assim. Desesperador, né, É desesperador. Ele falou: "Vou Eu não deixar conto nenhuma vou deixar história. a Não conto geladeira minha aqui, história. Minha vou deixar a sogra tá geladeira aqui". morrendo, sei lá, Não, o sonho eu dela vou é ter uma deixar a geladeira. geladeira aqui, ele arriscou, ele falou: "Vou deixar a geladeira aqui e vou embora". Eu falei: "Não, não, não". O policial falou: "Você devolve, senão você vai preso". Ele não foi preso, mas ele devolveu. A penitência dele foi levar a geladeira de volta. E tem um outro episódio que é rápido, mas é interessante também. Ele sonhou por 1 quilômetro É, o e depois pagou 1 pagou quilômetro. pagou a penitência. Pagou. E a outra foi uma situação de cerveja em lata, né. Quando eu cheguei ao local, tinha o pessoal ali saqueando a carga, e tinha um rapaz enchendo o carro dele de cerveja, enchendo o carro de cerveja. E aí você vai ganhando experiência, né. E aí eu fiquei observando tudo, e ele enchendo o carro. Quando ele encheu o carro, eu falei assim: "Já terminou?". "Já". "Eu já fotografei a placa do teu carro, já fotografei você, e eu vou mandar pra central, depois eles vão buscar lá na tua casa, tá?".
e vou fazer um boletim de ocorrência. Continuei atendendo. Ele pegou e Começou a tirar tudo. Não precisei fazer força nenhuma, só com modus operandi, né? Só com a experiência você acaba controlando essas Ô, Eliel, questões, né? você também estraga a festa, cara. Ia ter o churrasco fim de E semana, dentro da cara. geladeira. Cerveja dentro da Cerveja era, pode falar? Dentro da geladeira. Não, prefiro não. Prefiro não. É cliente hoje ainda, eu prefiro não. Mas Você não deixou ele tomar nenhuma? não. E dá para escrever um livro, são tantos atendimentos Conta que... mais. Vai, bom, isso aqui- posso contar mais um? Pode contar mais um. Já ouviu falar da cidade de José Bonifácio, interior de São Paulo? Já? Então, tem uma curva negativa em José Bonifácio, que ali o pessoal fica sentado como torcida, esperando o caminhão tombar. Tem torcida pra lá. tombamento. Essa eu não ouvi, essa é nova. Eles estão lá, a atividade deles é esperar o caminhão tombar para eles saquearem a carga. Ficam sentados. Mas não faz ação nenhuma, não põe prego na pista, não põe óleo na pista, nada. O caminhão vai tombar, a curva é negativa. E quando o caminhão, esses sem experiência, o tipo de mercadoria, ele entrou desavisado, ele tomba o caminhão. Aí o pessoal já sai, nem sai correndo mais. Já saem, já todos são organizados, já começam a saquear a carga. Teve um evento de um cliente nosso, isso o carregamento era de ácido. E você sabe, o ácido em contato com a água, tudo, o que pode virar. Quando eu cheguei no local, eles tinham saqueado parte da carga. Muitas pessoas levaram sacos de pó branco e levaram embora. E aí, imagina o desespero daquilo. Eu entrei em contato com a companhia e aí eu tive a iniciativa de falar o seguinte: olha, fui na rádio, procurei a rádio da cidade e a rádio começou a dizer o seguinte: olha, isso é perigoso, não tenha contato com água, não manipule, devolva essa mercadoria que é risco de morte, tal. E aí vinha um ou outro. Aí eu liguei para a seguradora e falei o seguinte: me autoriza a comprar essa mercadoria? Como comprar? Eu falei: eu quero fazer, porque o caos vai ser grande. Aí, em conjunto com o embarcador e a seguradora, foi autorizado. Começamos a divulgar na rádio que estávamos comprando a carga. Começou fila. Uma fila enorme de pessoas entregando a mercadoria de volta e a gente comprando a mercadoria roubada. Comprando a mercadoria Pra roubada. cuidar do descuidado. E tá lá a polícia acompanhando tudo, organizando a fila. Comprando as mercadorias de volta. Você acredita nisso? Acredito. Então, compramos e conseguimos aí controlar razoavelmente aquele risco, mas não teve. Depois continuou a pesquisa por um período e não teve ninguém que sofreu, a ação foi efetiva, que sofreu em razão daquela mercadoria perigosa. Mas também é um episódio assim bem interessante, né? E a gente brinca aqui, dá risada um pouquinho. Graças a Deus terminou bem. Você viu, não sei em que país, que derrubou combustível, o pessoal pegando combustível em lata e de repente pegou fogo, queimou um monte de gente lá. Absurdo. Então, é Não isso. sabe onde tá. Não, e Que a até- pobreza e o desconhecimento, a pobreza que eu digo de cabeça, de espírito, de conhecimento, né? é, Causa. Por isso a importância de ter um profissional experiente para estar acompanhando isso tudo, para poder salvaguardar não só o patrimônio, mas como as pessoas envolvidas, né, naquele movimento. Isso aí. Hoje nós temos quantos motoristas profissionais de caminhão no Brasil? Quase 3 milhões, em torno disso. Mais de né? 2 milhões. Ah, com certeza. Tá. Então hoje são 12, é bastante gente, né? Um batalhão. Dá para proteger os dados de 2 milhões de motoristas e saber ali os caras que são motoristas e o que se infiltrou no meio? A inteligência artificial ajuda nisso? Sim, ajuda muito. E não é dar para proteger os dados, se você me permite dar uma retificada no que você falou. Toda empresa tem a obrigação de proteger os dados, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quer tratar com dados de pessoas, você tem que tratar de forma responsável, tem que tratar os dados de forma adequada e validado por lei, né? Hoje um banco de dados, ele com toda a inteligência aplicada no banco de dados, como eu já falei lá no início, ele identifica comportamento. E somado a Face Match, que é o reconhecimento facial, prova de vida, que é aquele reconhecimento que você
olha todas as dimensões de um rosto. Você começa a identificar situações como você estava aproveitando que você falou ali atrás. Hoje o que acontece, por exemplo, é o motorista que ele se passa por motorista, um bandido se passa por motorista, ele tem uma ficha adequada, perfil adequado, tudo direitinho, e ele pega e entrega a carga para o outro levar. E aí ele figura de vítima depois, ele fala: "Fui assaltado", o bandido, né. Então hoje com reconhecimento facial, o sistema identifica o motorista para quem foi autorizada aquela carga, aquela viagem, e quando ele chega ao destino, o sistema faz a prova de vida do motorista que chegou ao destino, identifica ele e através de latitude e longitude identifica se é ele e se ele está no local onde ele deveria estar para devolver a carga. Então, fica muito difícil um bandido desviar a carga dentro do, por exemplo, da falsidade ideológica ou falsificação dos dados do motorista, né. Então, na medida que a gente vai, é o que eu falei, inteligência contra inteligência, a tecnologia vai evoluindo e vai atrapalhando bastante a ação dos bandidos. Hoje tem que ser organizado, porque o bandido que não é organizado, mais de 70% das cargas são recuperadas. Mas quando a quadrilha é organizada, ela se prepara, ela estuda para poder atuar. E aí está aí o nosso grande desafio. Para evitar, aí nesse caso do organizado, a gente tem que evitar que ele chegue nessa quadrilha, porque a possibilidade dela ter êxito é enorme. Então, aí é preventivo, a gente evita que ele chegue até ela. Porque se ela pegar, ela leva, vai ser difícil a gente recuperar. Mas os desavisados, esse incauto, esse de momento ali, a gente praticamente recupera tudo, pega todos eles. Joia. O brasileiro tem perfil empreendedor por natureza, né? Eu vejo isso. Sim. Né? Chega em outros países, parece que já está tudo certinho, quem é o quê, é um outro que sai. No Brasil, não, ó, muita oportunidade. País de oportunidade é o Brasil. Eu acho que a maioria das transportadoras surgiu de um ex-caminhoneiro de segunda, terceira geração para trás, ou até alguns que são clientes meus, é a primeira geração ainda de motorista, teve cabeça, evoluiu e quis ser empreendedor, não é fácil. E tem uns que não decidem também. Tem uns que falam: não, cara, eu tenho meu caminhão, tenho a vida controlada, é isso que eu quero fazer, não quero dor de cabeça, não quero ter batalhão de funcionários. Mas para esse que quer começar, quer ser um empreendedor, tem 1, 2, 3 caminhão, ele é uma transportadora pequena, né? O que ele precisa fazer, né? Qual que é a ideia para ele fazer para não ser a próxima vítima e já sujar o nome dele, porque se ele vai no embarcador, ele perde a carga, ele também fica marcado. O que ele precisa fazer para não ser a próxima vítima? Ele deve iniciar o processo dele de forma organizada, né. Primeiro que existe um sistema TMS, que é um sistema que ele dá a organização tanto operacional como financeira para aquele transportador. Então, a partir daí, ele se organizou para se estabelecer, né, ele não está com a planilha trabalhando, ele trabalha com um sistema. E tem softwares para micro e pequena transportadora que, por exemplo, se me permite nome aqui, tem na companhia tem a Bsoft, por exemplo, que é especialista nisso. Então ela organiza a vida dele. E aí, a partir do momento que ele criou a transportadora, ele tem o quê? Fazer o seguro obrigatório dele, que aí entra a especialidade sua na Carraro. Ele tem que fazer o seguro obrigatório dele para acidentes, para roubo e agora também para terceiros, com a RCV, que é Então, eu a só vou nova fazer modalidade. me permite uma parte. O Brasil está melhorando muito e está tendo responsabilidade. E esses dias eu entrevistei um transportador brasileiro que está em Nova York e ele disse que a pólice dele, responsabilidade civil de danos à terceira, é de 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Então é um país a favor do social, a favor de eu provocar um acidente ou cobrindo outro. O Brasil não está lá, mas está no caminho. Ele deixou só o ano passado obrigatório o seguro de responsabilidade, o RCDC, responsabilidade civil do desvio de carga, que ele cobre tudo, né? O desvio, o roubo, tudo isso. Ele só tinha antes obrigatório o RCTRC, responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, Isso. e ele transforma um outro seguro obrigatório que é o RCV, responsabilidade civil de veículo. A hora que eu, transportador grande, terceirizo para um outro, nesse momento, enquanto esse veículo carregou até descarregar, eu sou responsável pela carga que está com ele e também pelos danos que ele provocar em outros bens, em outros veículos, em outras pessoas, né? Vou dar mais ou menos a cobertura de 200 a 400 mil mínimo. É mínimo isso. Tem muita gente, eu quero fazer obrigatório. Obrigatório é do 200 a 400. Mas entenda-se que quem é responsável no menor é responsável no maior. É igual
você comprar um carro que ele já vem com toca-fita pertencente a ele, já é pertencente a ele. Então, a hora que você faz seguro, já é pertencente a você, sua responsabilidade, tudo que ele provocar. Sendo que é obrigatório 200 e 400 mil, danos materiais e danos corporais. Então observa isso. Ah, eu não fiz, eu dei um jeitinho, eu fiz um seguro só para tapar buraco, uma companhia fez aqui, mas tem uma cláusula lá que não vai pagar, ou vai ser reajustado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Porque para cada solução que surge no Brasil, surge uma receita milagrosa. Toma cuidado com receita milagrosa. Leia certinho os contratos desses seguros que você está fechando, porque em alguns eu já vi cláusula absurda, que é só para tapar buraco, não vai ter cobertura, e você, transportador grande, passa a ser responsável por isso. Então, obrigado pela parte, mas parabéns para o Brasil, né? O Brasil a gente reclama muito, mas nesse sentido, SUSEP, órgãos que regulam o mercado, né? Os seguros privados, tá acertadamente, porque é um seguro social. A hora que eu contrato o menor, eu tenho que cuidar para que ele tenha um seguro e eu sou obrigado a fazer. Então isso, muita gente foi contra, foi tal. Ah, mas é regra para todo mundo e eu tenho que colocar na planilha. Aí é de você saber planilha e fazer um frete que te reembolse. Não existe, não tem condição de você trabalhar e pagar para trabalhar. A gente tem que ganhar para trabalhar. Então, se você está numa tabela que não equipara, vai atrás de outro embarcador, vai trabalhar para quem te remunera, para quem te reconhece. O transportador em si, ele sofre no Brasil porque um não faz por 10, o outro faz, e 10 não cabe na conta. E chega outro que o 10 já não cabe, faz por 9. E chega outro que não cabe 9, faz por 8. Então toma cuidado, não acompanha quem está indo para o buraco. Não acompanha quem está indo para o buraco. Seja dono do seu negócio, dono dos seus números e com alta performance. A gente está tentando trazer conhecimento para você entender que mais do que nunca a alta performance é importante na sua transportadora, com serviço de gestão, com um serviço de não perder carga, porque daí você paga menos seguro. Uma seguradora, quando vê que você tem, quando a gente preenche o relatório, que você tem ótimas empresas de gestão do seu risco, você vai pagar menos de seguro, sua tabela vai ser menor. Então o que você tem que brigar é para realmente comprar pneu do melhor jeito possível, combustível do melhor jeito possível, seguros do melhor jeito possível, mas não deixe de fazer nada, porque isso é a garantia de que o seu negócio vai subsistir, entendeu? Desculpa, Eliel, pode continuar. Eu até acrescento, se você me permitir, que esse seguro compulsório, né, esse obrigatório de responsabilidade, no final das contas, está protegendo a operação do transportador. Porque um evento ao qual ele for responsabilizado pode acabar com o negócio dele, né? Então, hoje o que parece, a gente tem que mudar a mentalidade. O que parece um problema, uma imposição, não, é uma proteção. Isso deveria acontecer espontaneamente, né, Marcos? Mas como ou espontaneamente não aconteceu, essa iniciativa, no final, muitos vão agradecer. Quando eles tiverem um acidente, tiver uma situação lá, muitos vão agradecer de ter sido obrigados a contratar esse tipo de seguro. É isso aí. E eu vou falar mais, o embarcador toma cuidado. É só alguns advogados colocarem, estou avisando antes, você vai ser corresponsabilidade. Então olha se a transportadora que você está contratando tem seguros obrigatórios. Se ele pegou sua carga para transportar, pôs no caminhão de outro, ele é responsável pelos danos, e você que contratou ele? Não tem, vai ser facinho chegar ali, tá? Não me condenem por isso, porque eu só estou alertando na minha cabeça, né? Eu tenho bastante conhecimento jurídico a respeito. Nós damos suporte aos nossos clientes, nós temos advogados dentro da corretora que dão suporte aos nossos clientes, porque é delicada a situação. Eliel, sonhos, vida, projetos. Você teve a visão da Buoni em 96, criou um negócio magnífico que ajuda o Brasil, é social, te põe dinheiro no bolso. Te deixa investir nos carros antigos, você tem 4, 5 Porsche antigo, mais um. Você é um cara. Nós estávamos falando com o Joel J agora há pouco. Ele falou que está pendendo, ele que já é apaixonado por relógio, agora disse que vai ficar apaixonado por carro antigo e disse que vai criar um grupo do carro antigo que vai ser mentorado por você nisso, né? Um abração, Joel, obrigado da gente estar aqui no seu estúdio ainda. Até você não mandar embora, a gente grava por aqui, tá? Hoje tá bem agradável, apesar do assunto ser delicado. Então você tem sonho em 96, mas você deu uma virada violenta, você já era grande, mas você decidiu, através de uma Joy V, né? Ou não sei lá qual que foi o modelo, mas você decidiu fazer
Você era dono do negócio e você decidiu ter parte de um negócio muito maior e entrega a sua empresa para isso e tudo mais. Explica um pouquinho melhor disso, qual que foi seu sonho ou sua visão quanto a isso, porque às vezes para o transportador segue, de repente você está sozinho num tamanho e você até estar junto com os concorrentes, ou conversar, ou trocar ideias, ou até estar junto mesmo. A gente vê que algumas transportadoras estão se juntando uma com a outra para ter mais força. Mas a sua visão da Buoni fazer parte dentro da Inestec, que é a maior empresa de dados e de segurança, de gestão de risco e mais um monte de coisa, são mais de 30 empresas. Qual a sua visão para fazer parte disso? E Buoni nessa. Tá, poxa vida, muito obrigado por essa oportunidade, Marcos. Porque aí já não serve só para o transportador, né? Serve para todo empresário que criou sua empresa e construiu as duras penas a sua empresa e que seus filhos não querem dar sequência no seu negócio. Então, o principal fator é esse, minha filha da área da Porque saúde. a Buoni é um filho seu. É um filho É um filho. e eu tenho uma filha. Eu fundei a companhia, depois o Ciro somou comigo, um grande irmão, amigo. Mas minha filha foi para a área da saúde. E a gente teve o privilégio de construir uma companhia que virou a maior companhia do país nesse segmento. E aí, Da ao América do Sul, né? sim, assim, depois da América do Sul. Depois da América do Sul. Aí o que acontece é o seguinte, eu tinha 2 desafios: profissionalizar a companhia e digitalizar a companhia, né, para poder mudar ela de nível. Então um era para dar longevidade e outro é para sobreviver, né. E eu não me sentia capaz para fazer isso. E aí comecei a buscar, empresas que tivessem iniciativa no mercado, que pudesse fazer a transformação tecnológica da minha companhia e que pudesse profissionalizar a gestão da minha companhia. E foi aí que eu tive a felicidade de encontrar o Vasco, que era dono da GV, uma empresa extraordinária de armazenagem de produtos veterinários, de distribuição e tudo mais. Ele vendeu a companhia dele e veio com um projeto incrível. É baseado na Roper, empresa americana listada na bolsa americana de bilhões, tal. Ele apresentou o desenho e eu com o meu desafio e a oportunidade, né. Deus sabe fazer as coisas, né. Então Deus colocou o Vasco lá comigo conversando naquele momento, que eu estava em momento de reflexão, e apresentou o projeto. Aí eu gostei, eu e o Ciro, a gente gostou e a gente apostou no projeto. Eu tomei a decisão da gente poder fazer a negociação. Escalei como sócio da companhia e hoje eu sou executivo da companhia da qual eu sou sócio, né. E a Boni, aí que vem eh, o grande resultado dessa decisão. Se a Boni já era grande, ela se tornou extraordinária. Se a Boni não era tecnológica, hoje se tornou, fazendo parte da Nestec, a empresa de GR mais tecnológica, junto com as outras 2 que nós compramos, Brasil Risk e OpenTech. Nós o transformamos nas GRs mais tecnológicas do mercado. Se ela era rentável, se transformou na empresa Boni muito mais rentável, a empresa praticamente triplicou a rentabilidade da companhia, Que para você ter delícia. ideia. Que bom. E ainda a Inestec contratou empresas de consultoria extraordinárias que mergulharam, para você ter ideia, a gente falou de carro aqui, a Porsche Consulting fez o primeiro trabalho dentro da nossa companhia para identificar Tem a ver com a eficiência. sua paixão por Porsche e ter todos os mecânicos que existem em São Paulo. Pra mim pra mim é o seguinte, hoje eu enxergo, na época eu falei: "Pô, eu compraria um Porsche e não não contrataria Porsche Consulting". Mas aí porque a minha visão, a pequenez com que eu enxergava esse processo. Não, e Nestec veio com outra mentalidade, né, eu fiz uma brincadeira aqui, mas colocou a Porsche Consulting, fez um trabalho, e aí já gerou uma eficiência operacional extraordinária já. Garotos, assim, jovens, inteligentes, e por aí foi, cara. Aí foi Opsi Bloom para LGPD, aí trouxe, Microsoft para tecnologia, aí foi. Aí a companhia, então a minha decisão foi muito acertada, porque a minha empresa tinha um valor na época, no valuation, e hoje a companhia vale muito mais. No final, a decisão, uma preocupação virou uma oportunidade Uma incrível. parte do negócio grande é muito mais do que um negócio inteiro que você tinha. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O risco de você não permanecer no mercado com eficiência
e perder carteira. Hoje não. Nossa companhia, por exemplo, a Boni aqui, ela a Inestec tem quase 80.000 clientes, tá. Mas a Boni fecha mais de 400 contratos por mês. Virou uma máquina de vendas. É extraordinário o que a Inestec fez por nós. É, nós estávamos com o Joel conversando, voltando no assunto, né? E o Joel, cada negócio bom que ele fecha, ele se dá de presente um relógio, né? Quando você fez o negócio, você se deu um carro antigo que você gosta pra você, pra comemorar isso? Não, pra mim é assim, se eu tô triste, eu compro um carro pra mim. Fica alegre. Se eu conquisto alguma coisa, eu compro um carro pra mim. Se eu tô sem ter o que fazer, eu começo a pesquisar se aparece algum carro pra eu comprar. Não, mas isso já foi. Hoje eu tô bem estruturado lá, eu gosto muito e ali é meu espaço, né. Você É o canto dirige. do guerreiro pra eu fazer meu home office, você sabe lá, Você você já fica um por já tive semana, o demora privilégio. 5 anos pra você voltar no carro que você dirigiu. Mas a gente eu gosto Fala muito. aí, que carro você tem? Fala aí uns carros que Ah, você tem. tem carros, por exemplo, tem carros da década de 20, tem carros da década de Mas pra 30. quem conhece aí, fala o nome. Por É. exemplo, eu tenho Ford T, 1931. 29 tem Eu muitos, conheço 31 a são coisa. poucos. Eu tenho um 1931, entendeu. Você Então vai são atrás da raridade. porque eu invisto, mas, além de eu gostar, eu faço investimento inteligente, né. Eu não Hum. invisto em qualquer carro, eu procuro, em vez de eu colocar uma parte dos meus investimentos estão em carro. Então porque eu gosto, mas eu faço de forma inteligente. Eu não jogo dinheiro fora, não. Legal, tá bom. Vamos aqui num pinga-fogo agora, né? Jammer ainda funciona? Hoje Hoje muito menos eficiente, mas Você já criou um ainda funciona. contraponto. Depende de quem tá mitigando o risco do jump. Mas hoje, se você tiver um equipamento bem inteligente também, o Jammer não vai funcionar, você O vai Jammer já coibir. vai ele já Vai vai identificar ele antes, vai. ele tá menos eficiente sem dúvida. Tá. Qual carga mais visada hoje? É que eu vou falar eu colocaria produtos de higiene e limpeza. Higiene e limpeza. Nossa, eu tinha uma ideia que talvez o eletrônico tava um pouquinho É mais que eletrônica é pela severidade pela e não pela severidade. quantidade. O valor tá certo. Quando você perguntou: "A qual aqui que dá Mais mais roda em quantidade. prejuízo?", aí a gente iria por outro lado. Porque também eu tenho alumínio, cobre, essas que Tem, não tem marca que eu derreto rapidinho também é isso são aí. bem visadas, Então né? é isso. Motorista é cúmplice ou vítima na maioria das vezes. Não é o motorista, é o que a gente tá falando, aquele Vítima. que. Qual a evolução da inteligência artificial e se ela já prevê se ela usando dados, ela prevê um roubo antes dele acontecer? Não, hoje no nosso processo da Nestec, a inteligência artificial reconstruiu a companhia como um todo. Quem começou a mexer agora pode se preocupar, viu? Porque nós já iniciamos com esse processo há mais de 3 anos atrás, 4 anos atrás. Então a gente já vem trabalhando, a gente já está no processo de maturidade de inteligência artificial e a resposta é sim. A inteligência artificial ela trabalha de forma muito eficiente e rápida, e aí o efeito surpresa passa a ser por marginal e não para nós. Quando não tinha inteligência artificial, a gente reagia. Hoje a gente consegue antecipar ações dos bandidos com as informações e comportamento daquela viagem. Tá. O transportador grande, ele sei que ele tá com tecnologia. O cara que é grande, ele tem, por isso que ele é grande. Sim. Mas o que o transportador médio ainda não entendeu sobre tecnologia e sobre o seu crescimento? Aí fica uma informação muito importante, a oportunidade para transportador pequeno e médio. Transportadores enormes, eles têm tecnologia, mas a gestão tem gestão medida. O transportador pequeno e médio que trouxer tecnologia embarcada com telemetria e câmera de forma eficiente, vai começar a ganhar espaço no mercado e preocupar as grandes. Tá. Você tem uma central para atender esse cara direto, se ele quiser. Se bem que o corretor que leva normalmente o cliente, na maioria dos casos, para vocês, por causa da exigência do GR, da pólice seguro e tudo mais, né? Não, e é muito legal uma coisa que é importante de comentar, que os transportadores que criaram seus filhos para serem sucessores das transportadoras, essas transportadoras estão sendo equipadas, mas com a mentalidade de tecnologia. Esses garotos vêm voando e vão potencializar o negócio dos seus pais. O Como- desafio é aquele tradicional lá que tem que mudar a cabeça dele e entender que tecnologia é vital para ele. Tá, e o novo já vem com isso, entendendo tecnologia, e o Vem. velho não quer aceitar.
Se bem que eu já aceitei. É nesse aspecto, você que, nesses anos todos, eu tenho certeza que você faz trabalho para algumas transportadoras que já passaram de mão de vô para filho, de filho Sim, para neto. sim. Né? Que conselho você dá para esse transportador que está em fase, porque a gente fala, né? Herdeiro é uma coisa, sucessor é outro. Se você não identificar que o seu filho, a sua filha, a família é só herdeiro, né? Tudo é de estar feliz, né? Então pergunta, você está feliz aqui? Você está feliz continuando a atividade que os pais ou os avós continuaram? Se não, seja herdeiro, põe um CEO ou venda a companhia. Né? Então, herdeiro é uma coisa, sucessor é outra. Sucessor é aquele que você põe o menino lá dentro, ele já vai para dentro do caminhão, já põe a mão na graxa. Eu conheço transportador meu que ele fez isso com o filho de 13, com 17, o filho já mandava mais do que ele na transportadora e é o que ele queria. Eu conheço isso, né? E conheço outro que mandou o filho estudar não sei onde, ficou estudando 20 anos, voltou e ia quebrar a empresa se não acerta, né? Isso. Então, mas que conselho se dá para um pai que tem o filho e tem o filho que é uma transportadora, no sentido de identificar, agora é fora do ramo, mas você com sua experiência, que conselho se dá para esse identificar se o filho só é um herdeiro ou é um sucessor? Tá, primeira coisa é estruturar a transportadora para que seduza o filho dele a querer continuar. Porque o moleque que estudou ali, se ele não vê uma oportunidade de crescimento futuro no negócio ali e a empresa tá patinando, ele vai buscar outras oportunidades. Então, o meu conselho é que todo transportador que está passando por essa fase que eu passei, que ele traga ferramenta de gestão, que ele traga tecnologia para sua empresa e de maneira integrada. Porque quando o processo é integrado, ele vai dependendo menos de massa de pessoas e passa a ter um processo de gestão com informações que dá inteligência e sustentabilidade para aquele negócio. E aí eu acho que essa molecada com tecnologia passa aí para a empresa do pai bem animada e motivada para manter esse negócio. Mas tem que descer pro coração. Ah, Tem que ser aqui, coisa. se o pai não investir em tecnologia, essa molecada não quer, ela quer Tem que lidar com a preparar desse jeito. Não tem que tecnologia. esperar que o filho faça. O pai tem que acreditar, já começar a colocar e ele tem alguém que vai E também se ele apaixonar. eles vão gostar e vão querer seguir com o negócio do pai, eu tenho certeza absoluta disso. Tá. A sua central só protege carga ou você acha que através da proteção da carga também salvou vidas? Ah, sem dúvida nenhuma. Uma coisa está totalmente atrelada à outra, né? Principalmente na questão do acidente, porque roubo, na minha época, eles sequestravam o motorista, judiavam do motorista, matavam o motorista. Hoje não, eles entendem, a quadrilha é inteligente. Ela põe o motorista Até eles valorizam uma vida. é, A vida é valorizada. porque se ele tirar o motorista, é uma ferramenta a menos para levar a carga para ele no futuro. Não que o motorista esteja envolvido, não. É que o motorista que roda com a carga. Se ele tira o motorista, aquele caminhão fica parado. Então ele é inteligente. Ele trata bem o motorista, libera o motorista e leva o patrimônio, né? Então, o que acontece hoje? Hoje, o nosso processo tem que estar voltado para que o motorista fique protegido no roubo, como eu já falei aqui, e por acidente. Quando um caminhão causa um acidente, o risco de morte do motorista é grande e o poder de destruição de um caminhão é extraordinário. Eu vi um crash test há um tempo atrás em que 8 carros parados, um caminhão a 60 km por hora, ele destrói os 5 primeiros. E depois ele vai destruindo de forma menor, mas vai acabando com os carros. Então você imagina as pessoas dentro desses carros. Então a tecnologia ela consegue controlar isso de tal maneira que proteja o motorista, consequentemente as famílias que estão rodando nas rodovias. Sem dúvida nenhuma, gerenciamento de riscos em primeira linha, primeiro plano, inibe a perda das vidas. É isso aí, eu tenho certeza. Salva vidas. Salva vidas. Né? Parabéns pelo trabalho. Eliel, em termo empreendedor, você imaginou que a Buoni se tornaria esse tamanho? Quando você pensou lá atrás, só para saber, porque o meu negócio eu não pensava em ter um negócio que eu tenho hoje, os negócios que tenho, mas eles foram acontecendo e o sonho começou aumentando.
Você com o Buoni via essa desse tamanho, começou sem muita pretensão, mas com o sonho de ter uma empresa, um funcionário que era você mesmo, e depois 5, depois 10, depois 30. Foi acontecendo ou você sonhava que podia ser o tamanho que é? Não, eu jamais imaginei que pudesse construir uma companhia que fosse líder de mercado e hoje é líder da América Latina, né? Jamais. Que Por característica mais você atribui? otimista que eu fosse, não enxergaria isso. Fale Ah, 2 ou 3 características que você acha que foram fundamentais para você chegar nisso. ah, primeiro que a companhia iniciou com um profissional que sou eu, que é destemido, né? Eu não tive medo de arriscar, larguei tudo e fui para a operação. Nossa empresa, com pouco tempo de vida, um hacker destruiu nossa empresa, levou a zero, ou seja, Deu vontade de parar? tirou a gente do mercado de jeito nenhum. Eu contratei na época digitadores, passei quase um mês redigitando fichas, recadastrando tudo. Conseguimos virar esse jogo e eu agradeço vocês, corretores e seguradoras, que me apoiaram, entenderam nosso trauma na época e a gente virou o jogo. E aí veio situações econômicas do país, veio tudo, vários desafios, mas eu nunca desisti. Ninguém vai me derrubar, essa é a minha frase. Ninguém vai me derrubar. Essa Ah, sempre boa. foi minha frase. Para-choque de caminhão. É Ó, isso. tem algum para-choque aí? Vou mandar um prêmio se tiver alguém que tenha no para-choque do caminhão. Ninguém vai me derrubar. Acredite em você, ninguém vai te derrubar. E é isso, e uma coisa que eu trago comigo que é do meu pai, que não peça nada, só agradeça. E eu Começar agradecendo. só agradeça, não peça nada. Ou seja qual for a situação que você está, agradeça. E você consegue trazer um ambiente positivo para você e aí você consegue superar qualquer adversidade. Amém. Eliel, 96. 30 anos. O Eliel de hoje talvez sirva para sua filha, para um outro empreendedor. Volta lá. Com isso que você conhece, imagina que aquele Eliel é outra pessoa. Você não é dono da Buoni, mas você pegou aí um monte de conhecimento. Dá um conselho pro Eliel de 96. Manda lá na linha do tempo. Olha, nunca desista. Nunca desista. Você nunca desistiu. Parabéns. Nunca. Você é um fera, você é um herói, você é um vencedor. Muito obrigado. E você sabe que você também é, né, Marcos? Muito obrigado. Pessoal, passou tanto tempo, mas valeu a pena hoje com meu amigo Eliel. Somos independente disso, a gente não mistura, a gente é profissional. Obrigado de você estar nos ouvindo. Espero que tenhamos trazido algum alento, algum conhecimento, alguma coisa. Se ficar só na cabeça, não valeu nada. Põe em prática pelo menos 1 ou 2 ou 3 conceitos que você tem aqui. Analogicamente, mas não tem para gerenciamento. Não interessa. Nunca desista. Seja um profissional destemido. Acorde seu dia agradecendo a Deus. Queira ser o melhor possível, fazer o melhor para a sociedade. Vários insights aqui hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E esse foi mais um CarraroCast, o ecossistema 360 para nossa paixão, que é o transporte, para transportadoras de elite. Se você não é, a nossa vontade que você seja. Estamos aqui à disposição. Agora, a partir de hoje, a partir desse podcast, você vai poder trazer perguntas para que a gente faça para os nossos convidados aqui. É cada um à sua altura e pode ser aberta sobre empreendedorismo, sobre sistemas, sobre tecnologia, sobre compra de caminhão, sobre o que você quiser, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Aqui embaixo vai ter, inclusive, as nossas redes sociais. Também vai estar do Liel, para você entrar em contato, se quiser uma visita do comercial dele, para ir lá, para ver tudo que eles têm. Ele tem soluções completas, né? E que Deus abençoe a sua vida. Eliel, fica à vontade para dar o seu recado final aí para os nossos ouvintes. Para sua família, beijo para quem se quiser. Muito obrigado. Que honra estar aqui. Que honra estar aqui. Você sabe que eu admiro o seu trabalho e admiro você como pessoa. Eu tenho uma frase também que é importante, que tá no meu celular. Nós nascemos para servir. Então, o Marcos falou sobre o contato, não só comercial. Eu vivi experiências durante esses anos todos da minha vida, e se algum assunto que nós tocamos aqui
vocês quiserem trocar ideias, o meu contato vai estar lá, independente do que é comercial, porque durante a minha trajetória toda eu sempre tive pessoas que puderam me aconselhar e me ajudaram a dar passos importantes, e eu não cresci sozinho. Foi com o apoio de todas essas pessoas. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Joel J. Obrigado pelo emprestar aqui o seu lugarzinho. Esse lugar é especial, parece que tem luz, né? O lugar que ele primeiro começou a gravar, o trabalho devolve. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado, Eliel. Amém, meu querido. Obrigado. Valeu, gente!